Graça e paz, mais uma vez, meus amados irmãos. É muito bom estarmos na casa de Deus para adorar o seu santo nome, reconhecer o que Ele é, mas também para ouvir a sua voz, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações nesta noite. E hoje à noite eu estarei falando sobre o tema: qual o seu presente? Qual o seu presente? Eu queria que nesse momento você orasse e pedisse ao Senhor: Senhor, fala comigo. Eu não sei que presente é esse, o que é que eu tenho que dar, mas eu quero dar o meu melhor. Amém? Pai amado, teu povo está diante de ti. A tua palavra também. Nós iremos agora abri-la, vamos ler e pedimos a orientação do teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui edificados. Que possamos sair daqui reconhecendo os nossos pecados e nos entregando totalmente a Ti, para a glória e honra do Teu santo nome. Fala conosco, Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Qual o seu presente? Aqui, quem já recebeu um presente na vida? Levanta a mão. Eu creio que todo mundo. Ninguém está nesse mundo sem ter recebido algum presente. Não é verdade? Quem não gosta de receber um presente, principalmente quando é um presente bom? Porque não sei se alguém já teve a experiência de receber um presente ruim. Tipo aquele presente de grego, né, da história, o cavalo de Troia, que foi cheio de soldados, que entrou dentro da cidade, enquanto o povo dormia, veio, guerreou e destruiu a todos. É um presente ruim, mas coisa boa é receber um bom presente. E, meus amados, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre qual presente que nós temos dado àquele que é o maior doador de presentes e doador da vida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ter a leitura aqui na projeção, na NVI, que é a Bíblia na NVI que eu estarei lendo. Nós vamos ler do versículo 27, é o capítulo 27, do versículo 27 ao 56. Como é uma leitura um pouco longa, eu quero pedir que os irmãos fiquem assentados e reverentemente vamos fazer essa leitura para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite. A partir do versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando-lhe sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes,
os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. É impossível não se emocionar quando a gente percebe que tudo isso foi por amor. Quando se vê algo que está se fazendo a um bandido, até mesmo num filme, quando alguém muito ruim fez o mal a alguém, e alguém se levanta querendo fazer vingança e começa a torturar uma pessoa, mesmo sendo um bandido, o nosso coração fica angustiado em ver o sofrimento do outro. Mas Jesus era o puro Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito. Ele não merecia, mas nós merecíamos a sua morte. E aquilo que fizeram com ele era para ser feito com a gente. Mas ele levou sobre si as nossas dores. Ele morreu em nosso lugar. Queridos, esse é um dos maiores, ou é o maior presente de Deus para a humanidade. Quem já recebeu um presente, eu creio que todos aqui já receberam, como eu falei. Presente é uma coisa boa, até criança gosta, principalmente criança, não é? Se você acostuma uma criança, ela fica já esperando o presente, se você traz sempre um presente para ela. Nós estávamos em Natal, alguns dias atrás, e meu cunhado estava contando para a gente que o netinho, toda vida que eles iam ver o netinho, levava um presente. Ele disse que quando o menino via que eles estavam chegando, nem olhava para ele, olhava logo para as mãos. E meu cunhado disse: olha, já estou vendo que o negócio não está certo. Vou dizer para ele que agora não vem mais presente. E chegou para ele e disse: olha, agora vovô e vovó não vai trazer mais um presente toda vez para você. Vai ser só em alguns momentos você vai receber um presente. E ele disse que quando chega lá, ele olha assim para a mão dele, as mãos, e diz: não é toda vez presente não, né, vovô? Ele disse: não. Porque viu que estava se colocando o menino até em mau costume. Porque a criança gosta de receber presente. Até quem diz que não gosta, gosta.
Porque quem disse que não gosta é porque teve algum trauma na vida. Mas no íntimo, lá no íntimo, gosta de receber presente. E principalmente bons presentes. E Deus não dá presente ruim a ninguém. Quando nós amamos, nós queremos dar o melhor. Nós gostamos de presentear. Inclusive alguns casados, né, depois de muitos anos de casado, às vezes a mulher reclama, o marido também diz: quando a gente namorava me dava tanto presente, e agora não lembra mais nem do dia do aniversário para dar um presente, porque a gente gosta de receber presentes. Pois amar é dar. Deus é amor e Ele deu o seu Filho Jesus. Deus criou para nós toda a linda natureza. Ele se dedicou tanto criando a natureza. Vocês sabem muito bem que a natureza, a vida, a terra, o planeta, o universo foi criado antes do homem. Deus criou este planeta para nos dar de presente. E depois Ele criou o homem e Ele disse: olha, está aqui esse mundo para você. Submetam. Nós podemos, por exemplo, ver um sol, o pôr do sol. Que coisa linda. Não tem nenhum igual. E são uma das belezas mais, podemos dizer assim, mais belas de ser contemplada. Mas o homem hoje não aproveita esse presente de Deus. Deus criou tudo com tanta perfeição que Ele poderia muito bem ter feito tudo cinza. Poderia ou não? Imagine a camisa ali do irmão Elias. Irmão Elias é aquele. Levanta a mão, irmão Elias. Olha, imagine se o mundo todo fosse dessa cor. Cinza. A gente não ia saber. Porque a gente não conhecia outras cores. Ele poderia ter feito tudo cinza. Mas Ele fez tudo com tanto carinho. Ele fez o pôr do sol, cada dia diferente. Eu estava chegando hoje com Paulo e Vitória na hora. Eu disse: Vitória, olha que lindo o céu. E não sei se ela percebeu, eu disse antes de sair de casa, quando estava saindo de casa, disse quando estava chegando aqui, tinha umas cores assim, rosa. Coisa mais linda o céu. Não sei aqui quantos viram o pôr do sol hoje, ou pelo menos como estava belo o céu. A gente não aproveita, são presentes que Deus fez para nós. Ele não precisava ter feito tão lindo, mas Ele pinta essa tela todos os momentos com quadros diferentes para agradar os nossos olhos, porque Ele fez os nossos olhos com essa sede de contemplar a beleza. Nós podemos também, por exemplo, ver o azul do mar. Que coisa linda, o azul do céu. Olha, todo ano quando eu morava em Petrolina e eu chegava em Natal, eu passava assim pelo mar e eu ficava olhando. Eu não fazia questão de tomar banho, o meu negócio era olhar o mar. Porque eu dizia, eu estou renovando minhas forças só de olhar aquele azul. Né? Depois fui para Barra Grande esse ano e o outro ano. Aí eu vi que é mar mais bonito e cor mais bonita de mar. E chegou, fiquei assim renovada. Como é belo. Deus podia ter feito também o mar cinza. Mas que verde, que azul, depende de onde é. Tão lindo Ele fez para nós. Nós podemos ver também as matas. Queridos, quantos verdes diferentes. Deus é extravagante. Ele não fez só um verde, Ele fez quantas matizes. Vê outra imagem, olha outra. Quantas cores de verde. Porque o homem veio descobrir há poucos anos atrás que o verde, ele nos acalma. Deus encheu o mundo de verde para a gente se acalmar. E quantos verdes lindos e belos para nós. Mas fez cachoeiras. A gente podia passar a noite aqui falando das belezas do Criador. Mostra mais aí, por favor. Olha as flores. Quantas cores, quanta exuberância, quantos perfumes. A gente gosta de perfume. Eu gosto de perfume. Interessante que eles foram tirados das flores, das madeiras, de tudo que Deus fez. Deus fez tudo muito lindo e perfumado. Porque o fedor não foi Deus que fez, não. O fedor é quando a coisa apodrece. O perfume veio de Deus. E os pássaros? Cada um mais lindo que o outro. Quanta beleza. Por isso que a gente hoje para pensar. Quanta alegria nós temos para louvar Deus. Ele preparou tudo isso para nós. Eu poderia passar a noite aqui mostrando imagens. E os alimentos? Ele podia ter feito só um tipo. Mas Ele
Deus, como eu disse, Ele é extravagante no seu fazer, no seu criar. Ele coloca uma pessoa, gosta de apimentado, outro já gosta de azedo, outro gosta de doce, outro gosta de salgado, outro gosta agridoce. Aí Ele coloca todos os sabores na natureza para agradar o homem. Isso é presente de Deus. A natureza foi um presente de Deus. A vida é um presente. Por isso, quando eu perguntei quem já recebeu o presente, mesmo que você dissesse assim, eu não lembro de nunca ter recebido um presente. Você recebeu a vida. A vida é um presente de Deus. Escrito assim, eu amo você. Por isso que eu estou te dando tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, que a gente perde a oportunidade de ver, porque a gente deixa de valorizar esse grande presente que Deus nos deu. Mas Deus deu ainda mais. Os presentes de Deus revelam o seu amor. Ele não deu tudo isso de exuberante que nós poderíamos passar a noite toda olhando aqui slides de belezas da criação de Deus para nós. Mas ali na cruz do Calvário, Ele deu o maior de todos os presentes para a humanidade. O maior de todos os presentes. Que presentes foram esses que o Senhor nos deu ali na cruz do Calvário? Primeiro presente foi o presente do perdão. A coisa mais triste do mundo é você sentir que fez mal a alguém, ou que você sentiu que fez uma coisa errada e você guardar aquilo no seu coração. Uma vez eu li uma história de um menino que ele e sua irmã estavam na casa da sua avó. E a avó tinha um pato de estimação, que amava demais aquele pato. E um dia ele brincando com sua irmã, sem querer, ele matou o pato. Jogou um negócio que bateu no pato, matou o pato de uma pedrada. E a menina disse, eu vou dizer a vovó, você matou o pato da vovó. Só que o menino não tinha feito de mal. E ele agora estava nas mãos da sua irmã. E quando terminou o jantar, a avó disse, hoje é a vez de fulaninha lavar os pratos. Aí ela disse, não, quem vai lavar os pratos é fulaninho. Porque ele combinou comigo que queria lavar os pratos. Aí ela olhou assim para ele e fez, ele disse, foi vovó, eu vou lavar a louça. E assim foram por vários dias. A responsabilidade dela, ela colocava para ele e só fazia dizer. Ele ia imediatamente. Chegou um dia que ele estava tão angustiado de carregar aquele peso. E aquela menina estava colocando um peso ainda maior sobre ele. E ele chega desesperado, ele diz, vovó, eu matei o seu pato. E a sua avó disse, eu já sabia, meu neto. Eu já sabia, eu estava na janela quando eu vi que você jogou aquela pedra, não era para matar o pato, foi acidentalmente. Ele disse, vovó, e por que a senhora não disse, deixou eu sofrer todo esse tempo? Ele disse, eu queria ver até quando você ia carregar essa sua culpa. E ele disse, me perdoe, vovó. Ela disse, eu te perdoo, meu filho. E ele ficou livre. Livre da culpa. Livre do aprisionamento da sua irmã, que agora, sempre que podia, ela estava chantageando. O pecado faz isso na nossa vida. O diabo faz com que você cometa o pecado, você comete e depois você fica com o peso. E ele fica acusando. Olha, tenha muito cuidado, você fez isso, igual aquela menina. Mas um dos maiores presentes do Senhor foi o presente do perdão. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 e o versículo 9 diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse foi um dos grandes presentes que Deus deu para a humanidade, ali na cruz do Calvário. Quando o sangue poderoso e puro do Cordeiro de Deus estava sendo derramado naquele madeiro, era para que através daquele sangue, eu e você fôssemos perdoados. Mas só é perdoado aquele que reconhece e confessa os seus pecados. Jesus, Ele pode conceder perdão a
todo pecado, a qualquer pecado, se houver arrependimento. Por isso que o texto diz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é apenas de algum ou alguns. O segundo presente que o Senhor nos deu ali na cruz foi o presente da reconciliação. Naquele momento ali na cruz, Deus reconciliou o homem consigo. Eu creio que todo mundo aqui já viu alguma gravura de um abismo, e a cruz ali no meio, e você pode passar pela cruz. A cruz de Cristo veio para nos reconciliar com Deus. As obras não podem reconciliar. As religiões não podem reconciliar. Você ser bonzinho não pode reconciliar você com Deus. A única forma de reconciliar você com Deus e você ser aceito como livre, como puro, através do sangue de Jesus. Através da cruz, você pode se reconciliar com Deus. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. E ainda em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, o Senhor Jesus diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Queridos, amados, através do grande presente dado por Deus ali na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós passamos a ser aceitos por Deus. Porque Deus agora não olha apenas para nós. Quando você pede a cobertura do sangue de Jesus e pede perdão dos seus pecados, o Senhor Jesus vem e lava você com o sangue dele. E quando Deus olha para você, Ele não vê mais você. Ele vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo cobrindo a sua vida. E Ele lhe aceita como puro, como restaurado, e você é aceito na família de Deus. O outro presente que o Senhor nos deu ali na cruz foi o presente da paz. Não existe coisa pior do que a pessoa não ter paz. A paz não traz, o que traz a paz não é o dinheiro, não é um casamento, não é família, não são os bens, não são as coisas que o mundo pode nos dar, mas quem pode trazer a verdadeira paz é o Senhor Jesus. A paz que excede até mesmo o nosso entendimento, a paz que não depende das circunstâncias. O Senhor, quando coloca em nós da sua paz, você fica: eu não entendo como é que eu estou com tanta paz no meio de tanta dificuldade. É como se você estivesse no olho do furacão, onde há paz. Você tem paz no Senhor. A sua palavra diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse e por meio dele reconciliasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Mas você só pode ter esta paz através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Qualquer religião, ela não traz paz porque ela diz coisas que você tem que fazer. Toda religião, sem exceção, nesse mundo dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para que você seja aceito. Mas o cristianismo, o evangelho do reino de Deus é o único que diz: você não precisa fazer. Você precisa apenas crer. Porque Jesus já fez por você. Ele já fez. Por isso você pode ter a paz que excede todo entendimento. O outro presente que Deus nos deu ali na cruz do Calvário foi a vida eterna. Queridos, a vida eterna que começa quando a gente conhece Jesus. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou ali em João 17:3,
ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Tem gente que pensa que a vida eterna é apenas o céu. A vida eterna começa quando a gente conhece Jesus, porque a gente já começa a andar com aquele que é eterno. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E João, capítulo 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por que as pessoas agora, nesse momento, estão desvairadas, se jogando em tudo que o carnaval oferece? Porque elas não sentem paz, porque elas estão precisando de perdão, elas precisam de uma alegria para viver, de um sentido, de uma realização, que elas só irão encontrar em Cristo. Eu estava conversando com um irmão em Recife, é um irmão que ajuda lá no SEC, ajeitando as coisas que estão quebradas, e ele é lá da Concórdia. E ele dizendo que a igreja da Concórdia, como é um lugar que passa carnaval, foliões e tudo ali, em frente à igreja, antes a igreja ficava fechada, depois eles passaram a abrir a igreja, e como tem 10 banheiros na igreja, eles passaram a colocar os 10 banheiros à disposição de quem estava no carnaval, os foliões entravam ali para ir no banheiro, imagine, devia vomitar e tudo mais, mas sabe como é que eles recebiam? Com chá, com café, com um pão, com um sanduíche, com um biscoito, e ainda tinha culto. As pessoas, outro grupo ficava cantando, e muitos começavam a chorar, porque não entendiam aquele amor. Como receber esse amor? E eles queriam conhecer, e muitos vêm aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque, queridos, a vida eterna só quem pode dar é Jesus. A paz verdadeira só Jesus que pode dar. Só Ele pode nos reconciliar com Deus e trazer o sentido real para a nossa vida, que é viver para o louvor da glória de Deus. Como todos os presentes, para que eles sejam recebidos, ou você ter o presente, você precisa aceitar. Você precisa receber. Se você quer ter esses presentes deixados por Deus ali na cruz, não foi numa árvore, onde se coloca os presentes ao pé da árvore, foi ao pé da cruz que Deus colocou os maiores presentes que o homem pode ter, e ter realização e sentido para o seu viver. Mas você precisa crer, você precisa, para desfrutar, receber, crendo. Agora eu pergunto, quais os presentes que você tem dado para Deus? Qual o presente que você vai dar para Deus diante do que você viu que Ele deu para você? Presente que não tem como você pagar. Não tem como você pagar com dinheiro, não tem como você pagar com procissões, não tem como você pagar com penitências, não tem como você pagar com bondade, não tem como você pagar com religiosidade. O que você pode dar ao Senhor? Aí nós vamos usar o texto que a gente viu agora rapidamente, ver que presente as pessoas colocaram ali nos pés da cruz de Jesus. O primeiro presente que nós podemos ver que foi colocado ali na cruz do Senhor Jesus é maldições e zombarias. Enquanto Deus estava dando o maior presente para a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os homens davam de presente para Deus maldições e zombarias. Amaldiçoavam e zombavam do Filho de Deus. E nós vemos, por exemplo, no versículo 27 a 31, quando eles diziam: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. E você pode assim pensar: não, aquilo aconteceu e acho uma coisa horrorosa. Mas quantos hoje ainda zombam de Deus? Quantos ainda zombam de Deus com as suas atitudes, com as suas palavras?
zombam do Senhor e chegam a perguntar: isso é história? Por que ele morreu? E se Deus é Deus, para que mandar Jesus para morrer? Por que ele nos salvou? E se Deus é Deus, por que ele permitiu o homem pecar? Amados, muitos ainda hoje continuam zombando de Jesus. Quanto que Deus dá um presente da vida eterna, da paz, da reconciliação, aceitação, o homem dá para eles zombarias. Quantos hoje devem estar vestidos de Jesus, zombando dele na cruz, usando máscaras? E eu pergunto, você já zombou alguma vez de Jesus? Você já o insultou? Você pode não ter feito o que esses homens fizeram, mas quantas vezes Deus permite alguma coisa na sua vida e você diz: por que, Senhor? Por que comigo? O que foi que eu fiz? O Senhor não está sendo justo. Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Quantas vezes nós já fizemos isso, amados? Um outro presente deixado ali na cruz, o texto é maior, mas o tempo está correndo. Foi o presente do questionamento, dos pedidos de sinais. E eu pergunto, quantos de nós ainda hoje não pedimos sinais? E Deus já deu o maior sinal, que foi o seu Filho Jesus. E a gente continua pedindo: Senhor, se o Senhor é mesmo Deus, faça isso ou isso ou aquilo. E Deus emudece. E você diz: ah, Senhor, então o Senhor não é o mesmo. Deus não é servo, Ele é Deus, Ele é Senhor. Quem somos nós para questionarmos o Criador soberano? Como diz o apóstolo Paulo, quem somos nós? Quem é você? Imagine uma criação como um bule, uma xícara, e chegar e dizer: por que você coloca café quente em mim? Quem criou, imaginou para ele um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, meu amado, minha amada. Não questione. Apenas creia, obedeça, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai entrar em sua vida. Porque você vai sentir que está fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantos hoje ainda pedem um sinal, já tendo visto a prova maior do amor de Deus? Veja só, quando eles pediam sinais, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Quantas vezes a gente diz: Senhor, faça isso para que eu creia em ti. Senhor, faça isso que eu vou te louvar. Eu tenho que louvar, independente do que ele faz, porque ele é Deus. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Ele é Deus. Que presente temos dado? O mesmo presente dos questionamentos. Um terceiro presente que colocaram ali aos pés de Jesus: vinagre e fel. Enquanto Jesus gritava e Ele sofria as nossas dores. Sabe por que eles quiseram dar vinagre, beber vinagre e fel? Que era para Ele se anestesiar e não sentir tantas dores. Era como se fosse um anestésico natural. Mas Jesus não bebeu, porque Ele queria levar todas as nossas dores. Que dor, amados. A dor dos pecados de toda a humanidade. Alguns só dão a Jesus os seus problemas. Alguns só dão a Jesus suas dificuldades. Mas não dão ao Senhor a sua vida e o seu melhor. Quantos só dão ao Senhor os seus restos? Quantos só dão ao Senhor suas migalhas? Quantos só dão ao Senhor aquilo que não lhe faz falta? Isso é dar vinagre, fel. Porque é um Deus que lhe deu tudo. Nós não podemos dar aquilo que nos sobra, aquilo que nos resta, como eles fizeram. Outros presentes que colocaram aos pés da cruz de Jesus foram lamentos. Tem gente que pensa que só lamentar é um presente que está dando para Deus. Disse que aquelas mulheres que estavam indo ali, né? Pode colocar o texto. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e se afastar.
povo oriental, eles sabem chorar muito bem, né? Tem até os choradores profissionais. E eles parecem ter uma língua solta. E choram. E choram muito. Que adiantou aquele choro? Aqueles que choravam ali, muitos deles gritaram, crucificam. Quantas vezes nós só damos os nossos lamentos ao Senhor? Lágrimas, procissões. Tem gente que pensa que na Semana Santa, eu estava achando interessante, que eu estava preparando a mensagem, estudando, preparando os slides, e escutei na televisão lá na sala, numa propaganda, o pessoal estava assistindo lá, e dizendo, já falando no Carnaval, e daqui a pouco estão falando na Semana Santa. Já falando da Semana Santa. E muita gente faz penitência, e é a quaresma, e chora, e jejua, e se escabela. Jesus Cristo disse, não chorem por mim, filhas de Sião. Chorem por vocês e pelos seus filhos. Porque Ele já está glorificado no céu. É duro ver o que Ele sofreu, o que Ele passou. Mas não adianta chorar apenas pelo que Ele sofreu, se você não aceita o sacrifício dEle. Para a salvação da sua vida, da sua alma. Em nome de Jesus. Não chorem por mim, chorem por vocês. Eu acho que a gente tem que chorar realmente, queridos. É pelos que estão se perdendo aí. Hoje aqui no louvor eu estava cantando. E quando estávamos cantando o cântico da colheita, eu dizendo, Senhor, tanta gente para ser salva. E a gente com o templo tão vazio. Eu quero cantar pela fé de um dia ter toda aquela galeria cheia. E esse templo cheio de pessoas salvas e remidas. No nome do Senhor Jesus, que foram libertas do reino das trevas para o reino da sua luz. O Senhor nos chamou com essa missão, glorificar o seu nome e levar essa mensagem para toda a humanidade. Porque Ele quer nos presentear com vida, e vida em abundância. Outro presente que foi colocado diante dos pés de Jesus foi o presente de vê-lo ou só estar de longe. Vocês, não sei se dá para ver, nesse olho tem uma cruz. Alguém que está vendo de longe. De longe a cruz. Sem se comprometer. Com medo de também pagar um preço. Sem se identificar. Deixando espaço para seguir quando for cômodo. Em nossos dias, a maioria dos cristãos tem colocado esse presente na cruz de Cristo, aos pés da cruz do Senhor. Não quer se comprometer com a palavra. Não quer se comprometer com os trabalhos da igreja. Não quer se comprometer em dar o seu melhor. A gente está sempre querendo dar o resto. Ah, eu não vou porque eu não tenho força. Ah, eu não vou porque eu não tenho o meu melhor. Ah, eu não faço por isso, não faço aquilo. Quando eu tiver, quando eu puder. É isso. É seguir de longe. Sem se comprometer. Sem ninguém saber. Mas o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que se queiram se comprometer realmente com Ele. Até agora eu só falei presente ruim, né? Que a gente tem colocado. Mas ainda bem que teve alguns bons presentes. Foi o presente da reverência. Quando, pode colocar o texto. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3h. A natureza percebeu que o seu Criador estava morrendo. O sol se escondeu. Como tem uma música que eu já cantei há um tempo passado, a poeta diz, e o sol se escondeu de tristeza. Quando a terra recebe o sangue daquele que a criou, ela treme. Que reverência! A natureza reverenciou aquele que estava morrendo porque reconheceu que Ele era o Criador. E nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, muitas vezes não somos reverentes diante da palavra de Deus. Não somos reverentes, não temos temor a Ele, nem a sua palavra, nem a sua obra. Amados, precisamos aprender com a natureza. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no barco e tinha um grande vento, tempestade, Ele disse, só assim, Ele nem gritou. Ele disse para o vento, cala-te. E para o mar, aquieta-te. E eles obedeceram. A terra tremeu.
O sol se escondeu, reverenciando aquele que criou, porque via que ele estava morrendo. E você tem dado esse presente ao Senhor, o presente da reverência, do compromisso. Um outro presente bom, graças a Deus, colocaram aos pés da cruz, que foi o presente do reconhecimento. Em Mateus capítulo 27, versículo 54, diz: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Você tem colocado esse presente na cruz de Cristo, você tem reconhecido. Queridos, não adianta reconhecer apenas de palavras, porque Deus conhece o coração. Precisamos reconhecer com as nossas ações o que Ele fez e perguntar para nós mesmos: que presente, Luzeni, que presente você está dando a Ele? Eu sei que não tem nada que a gente possa dar ao Senhor que faça com que Ele nos ame mais, mas o amor de Cristo nos constrange, e quando a gente ama, a gente quer dar o melhor. Quando a gente ama, a gente se esforça para dar o melhor para o ser amado. Por último, nós vemos o presente do arrependimento e da vida. O ladrão da cruz, Lucas 23, de 40 a 43, diz: mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem ali na cruz, ele dá para o Senhor o presente do arrependimento. Ele entrega a sua vida. Você já se arrependeu, querido, dos seus pecados? Ou você coloca a culpa em outras pessoas por você pecar? Ah, eu faço assim, eu ajo assim, eu sou desse jeito porque minha casa era assim, porque meus pais eram assim, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. Enquanto nós achamos que o outro é culpado pela minha culpa, nós não somos perdoados. Nós temos que reconhecer: Senhor, eu sou pecador. Como aquele publicano que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que ele foi para casa perdoado. Meu amado, aquele ladrão, com um ato apenas correto da sua vida, ele fez a sua vida valer a pena. Porque antes de morrer, ele entregou sua vida a Jesus. E eu faço uma pergunta: o que nesta noite você dará de presente a Jesus? Um olhar incrédulo? Um olhar medroso? Um olhar de reverência e reconhecimento? Você dará a Ele o que? Choro apenas? Não adianta chorar e não se arrepender. Tem gente que chora porque não deu certo aquilo que fez de errado e está sofrendo as consequências. Não é arrependimento, é remorso. Você vai dar lágrimas, questionamento, ou vai continuar questionando o Senhor? Ou você vai entregar a sua vida como fez aquele ladrão? Você vai reverenciá-lo, você vai temer o seu nome como fez a natureza. Você vai reconhecer que só Ele é o Filho de Deus e pode salvar a humanidade. Vai pedir perdão. O Senhor Jesus nos presenteou e nós somos chamados a responder a esses presentes que foram entregues para nós ali na cruz. Para que a cruz de Cristo seja a cruz da sua vida, você e eu precisamos trazer algo até o Calvário. Nem que sejam os nossos pecados, a nossa confissão, mas algo você precisa trazer aos pés da cruz de Jesus.
Podemos começar com os nossos maus pensamentos. Senhor, eu entrego esses maus pensamentos que eu tenho tido. Eu entrego a Ti os meus maus hábitos, o meu egoísmo, minhas mentiras. Senhor, eu entrego ao Senhor as minhas farras, meus deslizes, minhas falhas. E eu queria dizer, e Ele perdoa. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E fazer nessa noite ainda como aquele centurião. Verdadeiramente, Ele era o Filho de Deus. O que você deixará aos pés da cruz? Você já sabe quais os presentes que Deus lhe entregou. E você também sabe quais os que está entregando e os que ainda pode entregar. Que Ele nos abençoe, que nos ajude, para que através do Seu Espírito Santo nós possamos entregar o nosso melhor, aquele que deu tudo por amor. Que Ele nos abençoe. Pai amado, estamos diante da Tua presença, diante desses presentes grandiosos que Tu colocastes aos pés da cruz do Calvário, e nós estamos constrangidos com tão grande amor. Quanto amor! Como Jesus suportou. Ele que tinha todo o poder em suas mãos, Ele podia sair daquela cruz. Ele não precisava sofrer e padecer tanto a dor dos nossos pecados, mas por amor Ele suportou, para que eu tivesse vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Abre, Senhor, os nossos olhos, para perceber quão grandiosos presentes o Senhor tem nos dado, e que possamos dar o nosso melhor a Ti, a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, pois queremos verdadeiramente ser comprometidos contigo. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.